Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do quarto ano. Vamos começar mais uma super aula e tenho certeza que você vai gostar muito da aula de hoje. E continue assistindo aí esse vídeo do início ao fim e também busca os vídeos aqui no nosso repositório. Tem muitos vídeos legais que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a sua vida escolar. Vocês já me conhecem. Eu sou o professor Seba Nunes e quero convidar vocês mais uma vez para uma super aula de geografia. Então, topa comigo essa viagem? Então, vamos fazer uma viagem geográfica aí e falar um pouco sobre características do humano na geografia? Muito bem, pessoal. Não vou enrolar vocês aqui, já vou trazer o tema, o título da aula de hoje. Vem comigo, vem para a tela. Por que as pessoas migram? Então é aquele momento de você fazer uma fotografia, tirar um print. Sei que é super importante para vocês. Então, faça a fotografia, tira o print agora. E já vou deixar a pergunta aqui no ar para vocês. Por que as pessoas migram? Professor, não sei. Por que será que as pessoas migram? Falamos algumas vezes sobre migração aqui e hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre migração e entender quais são as características que fazem uma pessoa sair de um lugar, do seu lugar de origem, do seu lugar onde você nasceu, para ir para uma outra região, seja um outro estado, um outro país. Por que essas pessoas se deslocam, vão morar em um outro lugar? Vamos juntinho? Vamos tentar entender por que isso acontece? Tenho certeza que você está curioso assim como eu. Então, bora lá, vem na tela comigo. Muito bem. Migração. Deslocamento no espaço geográfico. Entrada e saída. Permanente ou temporária. A gente vê a imagem de alguns animais voando. Então, a gente tem aí também na natureza, isso também acontece. Então, de acordo com o animal, ele acaba migrando de região para região. Ou porque está calor, ou porque está frio, ou porque tem predadores naquele lugar. Então, os animais também eles fazem esse processo de migração. Mas, todos os exemplos que eu dei têm uma característica em comum. Eles migram a partir da necessidade. Então, uma palavra aí que eu quero que você escreva no seu caderno. Necessidade. Necessidade tem tudo a ver com migração. Tanto a migração dos animais, quanto a migração dos humanos. E vamos descobrir um pouquinho mais a respeito disso? Então, bora lá, vem na tela comigo. Então, eu vou trazer aqui para vocês o processo, para a gente não confundir. O que é o processo de imigração? O ato de chegada, entrada. Então, vou deixar aqui, ó, chegada ou entrada. Ou seja, quando uma pessoa sai do seu país, do seu estado, da sua cidade e se desloca para um outro lugar, quando ele chega naquele lugar, as pessoas que estão naquele lugar vê ele como um imigrante. Ele fez um processo de imigração. Ele saiu de um lugar e agora está aqui, junto conosco. Então, ele é um imigrante. Ele passou por um processo de imigração, tá bom? Então, olha só que tem a letra I aí no início da palavra. Vem, volta comigo na tela. E a gente tem um outro processo que é o de emigração. Olha só, o primeiro começa com I, o processo de entrada, e o segundo começa com a letra E, o ato de sair. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Eu moro aqui no Brasil, certo? Eu vou mudar de país. Vamos supor que deixa eu ver um país que eu queria mudar. Vou para os Estados Unidos. Então, vou mudar para os Estados Unidos. Para as pessoas aqui do Brasil, eu serei um emigrante. Eu sou uma pessoa que saiu do seu país de origem e foi para outro. Então, todos os brasileiros irão me ver como um emigrante. Ok? E lá nos Estados Unidos, eles vão me ver como um imigrante. Alguém que saiu
do seu país de origem e foi para um outro país. Então, para os americanos, eu sou um imigrante. Isso é muito interessante a gente perceber que a palavra tem uma letrinha de diferença. Ou é o I de imigrantes ou o E de emigrantes. Mas tem uma total diferença no seu conceito. São coisas completamente diferentes, então não confunda. Então, imigrante, o processo de entrada, quando alguém entra no país, no estado, numa cidade. Emigrante, o processo de saída, quando a pessoa sai do seu lugar de origem. Ok? Muito bem. Acompanha comigo na tela que a gente tem mais coisas legais para descobrir hoje. Vem comigo. O objetivo da aula: reconhecer processos de migração e quais motivos levam pessoas a migrarem de região, estado ou país, reconhecendo algumas de suas contribuições para a formação da sociedade. Então, motivos de fluxos de migratórios, fenômenos naturais. Então, eu tenho aqui essa imagem, essa imagem, essa imagem e essa imagem. 4 imagens. O que elas têm em comum? Pensa aí, vai pensando aí da sala de aula ou de casa. O que essas imagens têm em comum? A primeira imagem, eu consigo perceber aqui o mar, né? O vento. Então, eu consigo perceber aí que tem uma ventania. A segunda imagem, eu consigo perceber aqui uma terra seca. Primeira, vou colocar aqui, tá? Primeira imagem. Segunda imagem. Eu percebo aqui uma terra seca, uma terra que não tem vida, que não tem como eu plantar nessa terra. A terceira imagem. Eu consigo perceber no chão uma rachadura que demonstra que ali teve um terremoto. E a última imagem, a quarta, a gente vê um carro completamente dentro de muita água. Então, provavelmente a gente percebe aí que teve uma grande chuva e ilhou esse carro. Então, olha só, 4 imagens que têm como características fenômenos naturais. Um a gente percebe aí a presença aí de uma tempestade, o outro de uma terra seca, um de um terremoto, um de um furacão. E a gente começa a perceber aí que existem fenômenos naturais que fazem com que as pessoas saiam da sua região. Por quê? Destruiu o seu lugar de moradia, não tem como morar, eu não consigo plantar mais ali. A terra está toda invadida de água. Os terremotos destruíram a minha casa. Então, eu posso migrar a partir de fenômenos naturais. Então, imagina só, você está numa região que tem um terremoto ou acontece aí um furacão que às vezes destrói tudo que tem acaba sendo destruído. Então, as pessoas migram por causa desse problema. Mas será que só fenômenos naturais fazem com que as pessoas migrem de lugar? Então, vamos acompanhar, vamos ver mais exemplos. Fatores políticos. A gente tem aí na história que em 2022, não vou dar nenhum exemplo aí histórico, vou dar um exemplo de agora. A gente percebe aí uma guerra que tem acontecido aí na Ucrânia, onde faz com que muitas pessoas migrem de lugar, saia do seu país de origem, vai para um outro país a partir da guerra. Então a gente percebe aí que é um conflito aí político que faz com que as pessoas migrem de região. Então, olha só, já vi 2 motivos. O primeiro é os motivos naturais. Aconteceu algo natural que a natureza trouxe e fez com que as pessoas migrem. O segundo, a gente percebe aí um motivo político, que as pessoas migram por causa de uma guerra. Por exemplo, veja só que são motivos diferentes, mas os 2 têm algo em comum.
necessidade. Lembra que eu falei para vocês escreverem aí no caderno a palavra necessidade? Os animais migram por necessidade. Os homens também migram por necessidade. Vamos acompanhar, vamos continuar aqui vendo essa história. Muito bem. Fatores culturais, fatores religiosos. Olha só, a gente tem aqui uma imagem no Oriente Médio e uma outra imagem aqui de mulheres. Muito bem, pessoal, vamos pensar aqui, fatores culturais. A gente sabe que tem muitos países e regiões que mudam de acordo com a sua cultura. Por exemplo, quando eu falo no Oriente Médio, em alguns países específicos do Oriente Médio, as mulheres precisam utilizar uma determinada roupa para sair às ruas. Em alguns outros lugares, uma determinada religião é importante socialmente para aquela pessoa. Então, quando a pessoa ela não se adequa, ou seja, ela não consegue conviver com aquelas necessidades culturais ou religiosas daquele lugar, ela acaba migrando. Então, olha só como é importante a gente prestar atenção na diversidade. Porque quando a gente não presta atenção na diversidade, quando a gente não deixa as pessoas à vontade com a sua diversidade, fazem muitas vezes com que essas pessoas saiam da sua região para uma outra região, porque elas não se sentem à vontade naquele lugar, por causa da sua cultura ou por causa da sua religião. Então, são dois motivos aí que podem fazer com que pessoas mudem de lugar. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu aí 3 exemplos por enquanto. Os fenômenos naturais, os fatores políticos e fatores como religião e cultura, que fazem com que as pessoas mudem da sua região porque não se adapta àquele lugar por sua cultura ou por sua religião. Tem mais coisas para a gente ver? Tem sim. Bora com a gente. Olha aqui na tela. Fatores econômicos. Então, imagina só, você está numa região onde você não consegue trabalhar, não consegue ter emprego. Você consegue se manter nessa região? Não, então faz com que eu vá para uma outra região em busca de emprego. Trouxe exemplos aqui algumas vezes aí. Por exemplo, minha família é do Nordeste, da Paraíba, e todos vieram aqui para São Paulo em busca de emprego. Fizeram essa migração por uma necessidade de emprego, fatores econômicos. E por último, fatores sociais. Os fatores sociais englobam todas as informações. Então, todos vão estar. O humano, ele migra por necessidade, pessoal. A gente é muito diferente dos animais, mas quando a gente fala de migração, é sempre está alocada à necessidade. Ou de busca de qualidade de vida, ou de busca de emprego, ou porque os fenômenos naturais acabou com a sua região. Então, todos fazem com que o humano mude a partir de suas necessidades. Muito bem. Olha aí esse texto, pense nele e continue essa aula aí, que essa aula é muito importante para a gente refletir os motivos que fazem o humano mudar de lugar. Estamos chegando aí no finalzinho da aula, pessoal. Vou deixar um desafio aqui para vocês, listar os fatores que influenciaram para que ocorra a migração. Então, pensa aí quais são os outros fatores que o professor não trouxe e faz aí para a gente aí essa listagem. Vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se você gostou de falar sobre migração, avalie positivamente a nossa aula. Pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho da aula e eu espero vocês nas próximas aulas, hein, galera? Tchau, tchau!